Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite das 7h30 às 8h30 da noite e pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que nenhuma tempestade dura para sempre. Tá difícil, tá com problema, mas vai passar. Amanhã vai ser outro dia, você vai conseguir terminar isso que você tem para terminar, você vai conseguir resolver esse problema e amanhã você vai lembrar disso como algo que ficou lá atrás. Então eu queria te encorajar hoje a pensar nisso, que vai passar, que vai dar tudo certo e a gente precisa ter fé para conseguir, fazer as nossas coisas e continuar os nossos dias. Vamos tentar ter fé e acreditar nisso juntos? Um ótimo dia para todos nós. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os serviços, sobre os trabalhos da Casan na cidade de Criciúma. E para isso eu recebo aqui o chefe da agência, o Jason Speck, está conosco. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os seus telespectadores. Eu imagino que o dia a dia de vocês lá seja de muito trabalho, né? A gente ter conseguido te roubar um pouquinho não deve ter sido fácil, né? Então, Carol, realmente o dia de uma empresa do tamanho da Casan, e principalmente da cidade de Criciúma, que a gente faz o abastecimento diário aí de mais de 90 milhões de litros de água por dia, não é algo muito fácil, não. Todos os dias a gente tem um monte de problemas para resolver, vários vazamentos que ocorrem na cidade, porque nós temos mais de 1,5 milhão de metros de canalização enterrada na cidade e que todas as nossas resoluções de problema acaba interferindo num outro, que é a frente da casa de alguém, ou é a calçada, ou é até mesmo uma rua totalmente trancada, então isso acaba sempre gerando um conflito. Então a gente realmente tem bastante problemas no dia a dia, mas a gente também precisa estar nos canais de comunicação, como a gente está aqui hoje, para que possa trazer à população todas essas situações que a gente vive no dia a dia e que ela possa ter essa afinidade com toda a população e até mesmo garantir assim uma certa transparência entre os nossos serviços e os nossos problemas e também o abastecimento em si, ou seja, a água tratada na torneira de toda a população criciumense. Pois é, você fala que para resolver um problema gera outro, até porque ali na questão de abastecimento, não tem como você ir resolver um problema numa rede sem fechar a água, sem trancar aquela água ali, às vezes, para aquela rua, para aquela região. E aí o povo reclama, mas não tem de outra forma, né, Jason? Então, os nossos serviços, para que consiga fazer a conclusão de um serviço, na grande maioria, a gente precisa fazer, sim, essa interrupção de fornecimento de água. Às vezes por 1 hora, às vezes por 2, às vezes 8 horas. Tudo depende do tamanho da tubulação que a gente encontra pela frente no problema. E isso tudo acaba gerando, sim, esse transtorno. Mas a gente percebe que no andar dessas nossas atividades que a gente vem fazendo aqui na frente da agência de Criciúma, o índice de vazamento a gente está reduzindo e principalmente a gente vem enxergando que a satisfação dos clientes com relação ao nosso serviço vem melhorado. A gente tem problemas, assim como na nossa casa a gente tem um problema, como no nosso trabalho, a casa como um todo, existe problemas, mas a gente está tentando mudar uma nova gestão, está tentando mudar isso e tentando fazer com que o cidadão criciumense entenda que fazer toda essa logística da água dentro do município, ou seja, chegar a água sai lá da barragem do São Bento, que está em Siderópolis, e chega na extrema, no presídio, lá no São Domingos. Então, só esse trajeto aí são mais de 70 quilômetros. Então, uma interrupção em determinado ponto desse abastecimento, são 70 quilômetros de rede que fica sem água.
E aí depois, para preencher tudo isso aí, até retornar a água nessa ponta que nós temos na cidade. Então, imagina o transtorno que é bem diferente do sistema elétrico, digamos que o sistema elétrico, a partir do momento que tens um fio interrompido, imediatamente, a hora que tu une esse fio, a corrente elétrica está passando. Então, são sistemas diferentes, complexidades diferentes. Não estou dizendo que a energia simples é bem complexa também, mas são sistemas diferentes. E o que eu tento aqui é me aproximar da população, tentar mostrar a Casan, uma nova Casan, e que a gente vai sim fazer a Casan se tornar uma empresa de excelência. Pois é, Jason, quando você fala ali até chegar lá no São Domingos, isso é algo que a gente ouve muito, e ali no meu trabalho na rádio a gente recebe, né, muito, faltou água, eles disseram que já voltaram e não chegou aqui para mim, porque tem que passar toda essa quilometragem, tem que correr todo esse cano realmente para chegar lá na ponta. Mas algo que vocês falam bastante é que às vezes as pessoas não têm reservatório, não tem caixa d'água em casa. Vocês ainda percebem muita gente que não tem caixa d'água em casa? Isso até, obrigado pela oportunidade, principalmente da pergunta. É algo que a gente tem que enfocar bastante para a população. Essas interrupções no sistema, elas vão acontecer todos os dias, por N fatores que acontecem. Às vezes é um caminhão com excesso de peso passando na rua, vai lá e acaba rompendo a nossa rede. Esse trecho aí, essa população, essa comunidade vai ficar sem água até a gente restabelecer ou refazer esse conserto. E se essa população tem a reservação mínima necessária, eles não vão sofrer o desabastecimento. Só que hoje aqui em Criciúma a gente percebe que a partir do momento que a gente fecha uma adutora, que é a principal rede que abastece toda uma população, fechamos uma adutora de grande distribuição, imediatamente após nem 30 minutos a gente já sofre reclamação, está com falta d'água aqui, está com falta d'água, né? Ou seja, isso reflete ou nos remete a entender que essa pessoa que está reclamando não tem uma reservação mínima necessária. Eu volto a frisar, a reservação mínima necessária é 1.000 litros ou se uma casa que tem muitos habitantes, considera 250 litros por habitante dia, ou seja, se são 5 habitantes, tem que ter uma reservação mínima de 1.250 litros. Ou 4 habitantes, esses 1.000 litros que a gente falou que é a reservação mínima. E a gente percebe muito que a população de Criciúma não tem reservação e imediatamente, né, a gente sofre essa reclamação de falta d'água. Apesar de saber que o motivo da falta d'água é porque a gente está fazendo um conserto em determinado ponto da cidade. Realmente, quem tem a caixa d'água vai perceber se faltou água muito tempo depois, se realmente for um problema grande que levou, às vezes, mais de um dia para ser resolvido, que não é o mais comum do dia a dia de vocês, né, Jason? Assim, a única vez que a gente demorou mais do que 10 horas em um conserto de adutora foi quando a gente teve um rompimento da adutora principal lá no bairro Picadão, em Nova Veneza, que estourou um registro de 2014? Teve em 2014 e teve em 2017 também. Então, em 2014 nós tivemos em torno de 22 horas de desabastecimento e 2017 deu 14 horas de desabastecimento. Só que isso tudo reflete muito até a população novamente retornar à água. Um detalhe importante que é bom frisar para toda a população é o seguinte: quem mora em locais mais elevados, a hidráulica da água é o seguinte, ela sempre vai percorrer o caminho mais fácil. Então, quem mora em locais mais elevados, ele vai sofrer primeiro o desabastecimento, porque a água vai sofrer a dificuldade para chegar no ponto mais alto. E, por consequência, para piorar a situação, quem mora mais alto, além de sofrer primeiro desabastecimento, é o último que vai receber a água. Justamente por causa que a água vai preencher toda a parte mais baixa e depois a parte superior. Eu estou aqui achando graça que eu falei que foi 2014, mas eu vou te contar então, porque que eu lembro, quem me acompanha às vezes sabe. Era em 2014, foi o ano que eu casei. E lá em casa, meu pai sempre teve duas caixas d'água. Então a gente nunca sofria assim de falta de água. Às vezes os vizinhos iam se socorrer lá, porque lá em casa tinha, né? Até voltar a gente às vezes nem percebia. Só que em 2014
e foi bem naquela semana, faltou e acabou. E daí eu não estava acompanhando as notícias, né, na correria do casamento. E aí no dia do casamento não tinha água lá em casa, e não tinha mesmo. E aí eu me lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu morei tantos anos aqui com meu pai e minha mãe, nunca fiquei sem água. E foi essa questão, porque levou muito tempo, até para se identificar, eu acho, né, Jason? Porque tem coisa que é muito aparente. Tu olha assim, não, tem um vazamento aqui, a água está escorrendo aqui, está molhado aqui, mas tem coisas que às vezes também, até se identificar onde foi o problema, nesse tantos quilômetros de rede que ficam embaixo da terra, né? É difícil isso, né? É, isso mesmo. Nós temos muitos vazamentos ocultos na cidade. O que é um vazamento oculto? A nossa rede está enterrada. Outra dificuldade, né? Vamos comparar novamente com a parte elétrica. A parte elétrica arrebentou o fio, tu vê né? O fio arrebentado. Muitas das vezes o vazamento ele aflora, ou seja, tu passa numa rua e está lá o vazamento de água. Esse aí é fácil, a gente vai lá, manda uma equipe e resolve facilmente. Só que muitos vazamentos, principalmente na região de Criciúma, que é uma cidade minerada, e tem muita pirita em determinados bairros, a água, em vez de aflorar, ou seja, vir para cima, a água penetra nos veios da pirita e não aflora. E aí, só com equipamentos específicos, que chama-se geofone, que eles detectam, através do impacto da água saindo da tubulação, ele reverbera um som e aí ele se detecta, olha, tem um problema nessa região. E aí eles fazem uma acuracidade, ou seja, pegam o ponto exato e a gente vai lá e cava exatamente no ponto onde está localizado esse vazamento oculto. Só que até achar nem sempre é simples e às vezes fica 1, 2 dias, daí sim, com problema de abastecimento, a população geralmente reclama água fraca, e vai ver um vazamento oculto que é extremamente difícil localizar os vazamentos ocultos. Sempre que a população reclama, vocês às vezes têm a resposta e às vezes têm que ir atrás para saber que às vezes é alguma coisa que vocês nem sabem ainda, né? A água fraca, como é que vocês vão saber às vezes, né? Eu vou ser bem transparente aqui em nome da Casan. Nós temos hoje 2 problemas pontuais que nós estamos tentando localizar. Um é na comunidade do São Simão e outro é lá no São Defende. Então, a água vem chegando nessa comunidade, nós temos essa reclamação, são 2 pontos que existem vazamentos ocultos, nós não conseguimos identificar, só que a equipe está nesses 2 bairros procurando. Imediatamente, a hora que a gente encontrar esse vazamento oculto, né, detectar, na verdade, não é encontrar, é detectar por escuta, a gente vai resolver e com certeza esses clientes que estão com água com baixa pressão, ou às vezes só à noite, porque daí à noite nós temos um menor consumo, toda a região para de consumir, então sobra água para esses lugares mais elevados. Então nesses 2 pontos aí, né, que é o São Simão, atrás da igreja, um ponto mais elevado, e também lá no São Defende nós estamos com a água vem chegando, mas vem chegando fraca. Então durante o dia nem sempre tem água da rua para fornecer com pressão, no caso, para o cidadão. Só à noite. Isso é ruim. Isso é a imagem da Casan. E são problemas que está recorrente e nós não estamos conseguindo localizar, que é o grau de dificuldade, né? Localizar especificamente onde está esse vazamento oculto. E a região do São Simão ali, as mineradoras extraíram muito carvão ali. Então, a água, em vez de aflorá-la, ela penetra no subsolo. E quando alguém que está nos assistindo, eu vi um vazamento, eu vi que aqui, né, tem água saindo aqui, às vezes embaixo da lajota, a gente percebe, ou um cano estourado aqui, como é que a população comunica isso para vocês? Certo. O correto, a Casan tem um 0800, então toda a população tem que ligar para esse 0800. O 0800 eles registram e cadastram se tem unidade consumidor ou apenas o número o logrador, o nome da rua e tal. Sempre chega dessa forma para a Casan. Algumas vezes que ocorre, né, que eu até digo que é uma maneira um pouco errônea, que a gente não fica sabendo, e fica sabendo pela mídia. Às vezes, quando eu estou escutando a rádio, ou quando alguém da rádio ligou, tem um vazamento lá, o que houve?
E a gente, dentro do sistema da Casan não está registrado. Porque se está registrado, a gente vai lá e resolve o problema. Hoje, o nosso grau de resolução se o vazamento chegou na tarde de um dia, hoje à tarde, ali pelas 5 horas da tarde, se nós não realizarmos até às 8 da noite, no outro dia, às 7 da manhã, nós estamos resolvendo esse problema de vazamento. Se for de pequena proporção, se for de grande proporção, a gente vira à noite resolvendo. Agora, se for um vazamento pequeno, porque senão a equipe fica em hora extra e tal. Então, se é um vazamento pequeno, a gente resolve de um dia, no máximo, de um dia para o outro. Então, esse grau de resolução que a gente está tendo hoje para Criciúma, nós estamos tendo um tempo de resposta muito rápido e que ajudou a gente a melhorar os nossos índices de abastecimento como um todo e principalmente o nosso índice de perda que está baixando consideravelmente. E que eu acho que às vezes, Jason, a gente não tem, né, o cidadão não tem muita fé em 0800, porque pensa assim, eu vou ligar no 0800 e será que essa informação vai chegar para o Jason, que é o chefe da agência aqui, ou vai chegar lá em Florianópolis, eles vão botar num sistema que ninguém vê. Quando eu ligo no 0800, essa informação vai chegar para ti aqui em Criciúma. Chega, ligou para o 0800, a hora que ele desligou o telefone, que o atendente 0800 deu um enter no sistema e automaticamente chega essa informação para nós. E aqui em Criciúma, até é importante salientar, nós temos um sistema operacional muito interessante. São 2 sistemas individuais. Um controla todos os níveis de todos os reservatórios, todo o sistema de bombeamento de água para um lado, para o outro e também as macromedições que nós temos no sistema de Criciúma. Então, esse é um sistema à parte. Então, quem gerencia o sistema de abastecimento de água tem que saber os níveis dos reservatórios e quanto que cada adutora está passando de água instantaneamente, em litros por segundo, e a gente tem uma noção real de como está o sistema de abastecimento em todo o sistema integrado. Não estou falando agora só de Criciúma, mas e sim Içara, Forquilinha, Siderópolis, Nova Veneza e Maracajá. Então a gente tem uma visão geral do sistema. E outra é o sistema operacional de manutenção. Então, tem um outro sistema que online eu consigo saber onde está a equipe de manutenção, quais são os serviços que estão pendentes em cada região, quantos serviços tem, quantas reclamações de água e eu consigo online também fazer o quê? Aparecer um serviço com maior urgência, de grande proporção numa determinada região. Se ele está executando o serviço, o servidor automaticamente bate foto online. Então, online eu consigo ver como que ele está fazendo o serviço, de que maneira, qual a proporção desse tamanho. Ele finalizou o serviço, eu posso chegar e jogar. Apareceu um serviço de grande proporção aqui, o próximo serviço que vai fazer é esse que foi dado enter ali, como eu falei anteriormente. Então, tudo online, tudo por um sistema de gerenciamento, a gente consegue ver e tem uma resposta muito mais rápida e principalmente online. Eu consigo, às vezes vocês me questionam, como é que está lá, como é que não está, terminou o serviço, não terminou. Online eu vejo como é que está o serviço, a foto estava assim, eles escavaram, consertaram e tudo isso online eu consigo ver e dizer com a maior rapidez de como que está o sistema de abastecimento de água e principalmente as manutenções que estão sendo realizadas. Isso é só em Criciúma ou é o sistema da Casan em Santa Catarina? Começou com as agências de grande porte, então Criciúma, Florianópolis e Chapecó. E hoje aqui na região nós já temos, falando agora mais no sul, nós temos implantado também em Içara, em Forquilinha, São Joaquim, Otacílio Costa e Braço do Norte. Que legal. São os sistemas de maior porte. Só que em breve todos os sistemas vão estar com esse sistema implantado. Todo o sistema de abastecimento de água, ou seja, todos os municípios atendidos pela Casan vão estar com esse sistema online. Um exemplo, pelo meu celular aqui eu consigo ligar ou desligar uma bomba que manda água lá para a Grande Próspera. Então, isso tudo dá uma facilidade de gestão e, principalmente, uma resposta muito mais rápida para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia de abastecimento de água e esgoto também. Mas quanto tempo que tu estás na Casan, Jason? Eu estou na Casan há 9 anos. Então, tu já pegou a tecnologia mesmo, assim, não, eu ia perguntar se fosse há muito tempo, se tu viu muita mudança, mas eu acho que tu já entrou nessa área mais tecnológica, né?
Eu digo que eu participei dessa evolução tecnológica. Já tinha um sistema de gerenciamento e a gente foi adaptando. A gente tem um corpo técnico na Casan muito bom mesmo. Eles têm uma excelente... Vou tentar puxar sarda, né, para o nosso lado, mas tem um corpo de técnicos, de engenheiros muito inteligentes que conseguem transformar o banco de dados que a gente tem em ações e essas ações dão uma resposta ao público consumidor. O que o público quer? Ele quer que tenha água disponível e o esgoto tratado. E isso a gente está conseguindo fazer. E vamos ter que melhorar bastante ainda, mas estamos conseguindo fazer. Toda a nossa água hoje em Criciúma, ela vem da barragem? Hoje, toda a nossa água de Criciúma e todo esse sistema integrado que envolve esses 6 municípios da Casan, que é, além de Criciúma, Içara, Forquilinha, Siderópolis, Nova Veneza e Maracajá, vem da barragem do Rio São Bento. Então, a água vem em torno de 1.050 litros por segundo. Tratamos essa água na estação de água no São Defende, aqui em Criciúma, e dali distribui água tratada para todos esses municípios. Como é que está a questão assim, de abastecimento? Porque a gente tem falado muito, o pessoal da agricultura tem reclamado bastante que o mês de setembro foi um mês muito seco, né? A gente teve algumas chuvinhas aí nesse comecinho do mês de outubro, mas pouca coisa. E até estava te falando aqui que a gente vê muita notícia da Grande Florianópolis, de realmente preocupação, de pessoas tendo que racionar a água. Como é que está para a nossa região, Jason? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, ó, a nossa região como um todo foi agraciada com uma grande obra de grande impacto que é a barragem do Rio São Bento. Muitos não dão real valor a ela, mas nós não precisamos nem ir muito longe em Florianópolis, para que todos a gente sabe que está sofrendo e sofrendo bastante. Os rios estão todos secos. A gente não precisa ir muito longe. Eu vou falar só dos sistemas onde é Casan. Eu sei dos problemas dos outros municípios, mas vamos se ater a Casan. Em Turva, aqui do ladinho, os rios estão secos. Passo de Torres, o sistema lá está quase em colapso também. São todos os sistemas da Casan que só estão sofrendo com essa estiagem. Realmente a estiagem está muito grande. Hoje, a chuva que deu agora, a barragem conseguiu subir o nível dela 20 centímetros. 20 centímetros, eu vou ser bem sincero, é nada. Choveu 40 milímetros. Esses 40 milímetros que choveu foi só para molhar o solo. Se vê a questão dos risicultores, que são os principais consumidores de água da barragem do Rio São Bento, eles estão bem alarmados. Então, hoje, ainda a barragem conta com uma certa quantidade de água suficiente para o abastecimento humano, está tranquilo. Não estamos liberando água como todos os anos a gente liberava água para os risicultores, que são grandes consumidores de água, então eles estão sofrendo bastante, priorizando a água para o abastecimento humano, mas fica o nosso alerta para toda a população que sim, economize água. Vamos passar ainda hoje, amanhã e sábado, prometem ser dias extremamente quentes. Peço a compreensão de toda a população criciumense, que sábado é um dia de maior consumo de água, mas que evitem esse consumo justamente por estarmos numa época de escassez de água. Por sorte, a barragem ainda tem um nível considerável de água, mas a gente está começando a ter alguns problemas com relação ao tratamento de água. Então, peço à população criciumense que se conscientize dessa época de estiagem e que faça um uso racional da água na sua residência. Realmente, se eu economizar lá em casa, se eu cuidar, se eu não ficar com a torneira aberta ali na hora que está lavando o carro, se eu deixar para lavar roupa tudo junto, né, de uma vez só, isso faz diferença? Faz e faz muita diferença, Carol. No contexto geral, assim, se todo mundo se conscientizar,
É aquela história, né, do beija-flor tentando apagar o incêndio. Se vários beija-flores juntos forem ali colocar sua gotinha, vai resolver um grande problema, sim. Então, é óbvio que a gente está tomando várias e várias medidas técnicas para evitar a falta d'água em vários pontos da cidade. Mas, um exemplo, o sábado agora promete ser um de extremo consumo. E sábado é o dia que todo mundo vai para a sua residência, lava carro, lava a casa, lava a calçada, lava roupa e vai ser um dia de extremo consumo e os nossos reservatórios vão secar porque, principalmente por causa da temperatura que vai ser, e aí todo mundo vai querer lavar tudo. Então a gente pede uma compreensão aí para que façam um uso bem racional dessa água, principalmente um dia de extremo calor e de alto consumo, que isso é sexta e sábado, são os dias de maior consumo que a gente tem. Hoje a gente já vê muito, já isso em novas construções, né? Muitos arquitetos têm trabalhado com essa questão do reaproveitamento da água da chuva, né? Que a gente sabe que em momentos como esse, de bastante estiagem, talvez a pessoa tenha que se usar de outras formas também. Mas vocês já observam isso assim com bons olhos, que as pessoas estão mais conscientes, que está melhorando essa noção de, não, peraí, água eu tenho que cuidar, eu não vou ter essa água disponível sempre? Ou vocês ainda percebem assim, não, a maioria da população ainda não tem muita noção, não tem muita consciência? Olha, de uma maneira geral, ainda falta várias políticas públicas para a gente melhorar esse nosso lado consciente. Não só com relação à água, mas até mesmo com relação aos lixos que a gente gera, o quanto que a gente desperdiça, às vezes de embalagem, às vezes de alimentos, enfim, como de uma maneira geral. O Brasil como um todo está engatinhando com isso. E é muito tímido também a questão da política pública de saneamento e dessa visão que nós temos desse reaproveitamento de água. Está crescendo? Está crescendo e isso nos ajuda para o abastecimento de água como um todo. Mas está crescendo timidamente. Que poderia ser maior, um uso mais racional, um uso mais consciente dessa água e principalmente a questão de evitar os desperdícios. Quando a gente tem abundância, a gente acaba desperdiçando mais. E quando vem a escassez, caso um exemplo agora, a Grande Florianópolis, a gente vê que toda a população agora está começando a se conscientizar. E quem sabe a gente mude essa cultura, então, para que possa, assim, todo mundo se conscientizar e ter esse reaproveitamento da água de chuva, que é barata, de graça e que muitas vezes a gente não faz na nossa residência. Jason, só antes de encerrar, eu lembrei de um assunto que eu queria te perguntar sobre a barragem ainda. A gente teve, quando teve aquelas questões em Minas Gerais, muitas discussões a respeito da segurança das barragens. E em outras oportunidades a gente já conversou, mas queria te perguntar aqui no programa, como é que é a segurança da barragem hoje do Rio São Bento? Como é que vocês monitoram, não só a questão do nível da água, mas não, a barragem está segura, não tem nenhum perigo de ter um acidente ou não? A gente identificou alguma coisa aqui, a gente vai resolver dessa forma? Então, antes de eu assumir a chefia da agência de Criciúma, eu era o responsável técnico lá pela barragem do Rio São Bento. Hoje está um colega meu, o Lourenço, engenheiro Lourenço. Então, assim, o que eu posso dizer é que a barragem do Rio São Bento, ela tem uma estrutura de concreto compactado a rolo, que é aquela onde tem a soleira vertente da água. E nós temos outros 2 barramentos que é de núcleo de argila, com argila que faz o barramento. Todo o sistema da barragem, ele é monitorado durante 24 horas por um corpo técnico. São técnicos específicos e treinados que lá estão durante 24 horas, ou seja, todos os dias do ano nós temos um monitoramento técnico lá. E dentro desse monitoramento técnico, por dia, são feitas em torno de 50 análises das mais variadas tipos de ações, ou seja, nível de água em determinados pontos, temperatura instantânea, evaporação, controle da quantidade de água. Então, são vários itens, são mais de 50 itens por dia que se é analisado na barragem, são dados técnicos e nós temos o histórico desde 2011, que foi quando começou-se a operação da barragem.
E esses dados são constantes. Quando eles não se tornam constantes, vale uma intervenção técnica de engenharia. Então, isso a gente faz, monitora. E, além disso, né, que a grande preocupação é que a gente está em fase de estudo e terminando, que é o plano de gerenciamento de risco de barragem, que existe uma lei federal para que isso tenha no papel e esteja implementado. E para a barragem do Rio São Bento, nós temos tudo isso no papel. Ele foi dado um start para a implementação e falta apenas agora reuniões entre comunidade e ações e comunidade civil e comunidade pública, ou seja, Casan, Defesa Civil e demais setores de segurança, para que se bote o ponto final, digamos assim, a cereja do bolo, para concretizar toda essa estrutura e dê o máximo de segurança, não só para o empreendimento como um todo, mas para a população ajusante da barragem que ali está. Além disso, se faz inspeções externas, periódicas também, que vão nos dar a situação momentânea da barragem, momentânea, digamos, de anual, né? E que são consultores de larga experiência, que são externos, que vêm e atestam a garantia de segurança da barragem. Então, hoje, eu me sinto confortável em dizer que a estrutura em si da barragem ela é bem segura e está dentro das normas brasileiras e principalmente dentro das leis que se encontram, que regem o sistema de barramento no Brasil. Joyson Speck, chefe da agência da Casan, muito obrigada. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui foi muito esclarecedora, a gente pôde tirar muitas dúvidas, perguntar muita coisa, então muito obrigada. A gente está à disposição e desejo um bom trabalho para todo mundo. Obrigado, Carol, obrigado pelo espaço. Espero que a população de Criciúma e região tenham essa liberdade com a gente também, e nós estamos ali na agência de Criciúma e gostamos de atender a população, não só para elogio, crítica também, a gente recebe várias críticas, não precisa ir lá na rádio criticar às vezes, né, Carol? Pode vir até nós temos a missão de estar ali gerenciando e resolvendo os problemas, a gente não quer causar maiores problemas e sinto sempre à vontade para vir na agência, conversar comigo. A gente sempre tem uma água de boa qualidade para oferecer para o nosso cidadão. Tá certo, então muito obrigada. A gente tem intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.